Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na penúltima lição, lição número 12, que fala sobre Peço que me mostres a tua glória. Estamos estudando aqui o livro de Êxodo, né pessoal? E não se esqueçam que depois da 13ª iniciamos uma nova série aqui já com lições no livro de Josué. Vai aparecer invertido na tela de vocês aí, mas é lições de fé no livro de Josué. Vamos ter a nova série, então Entre Linhas é sempre assim, né, pessoal? Termina um e começa outro. Graças a Deus, todo mundo vivo, respirando sem ajuda de aparelhos. Temos o quarteto aqui completinho. O Ricardo está aqui conosco, né, Ricardo? Firme e forte. O rapaz aqui que também estava meio cozido no último vídeo, tá 100% aqui, né? O Alexandre e o Marcos André aqui também 100%. É isso aí, pessoal. Espero que vocês também estejam 100% dispostos a estudar mais uma vez a palavra de Deus. Lembrando que é muito importante que você envolva-se, né, com o conteúdo que você assiste, deixe seu joinha, comenta, se inscreva no canal, acompanhe aí sempre os vídeos quando o pessoal lançar. Isso é muito importante porque ajuda a promover os conteúdos que você valoriza dentro dessa plataforma, beleza? Então, pessoal, mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos aqui, então, o estudo dessa semana, desse vídeo, vamos agradecer aquelas pessoas que dedicaram um pouquinho do seu tempo para deixar um oi, para ter curtido o nosso vídeo. Então, Genésio Mioto, muito obrigado pela sua companhia. Todo vídeo ele deixa aí um alô para a gente. Heloísa Richard também, Valdenice Marte de Cerqueira, Regiane Alves, José Facenso, Benedito Eugênio, Nilza Amaral, Vanderlei Jacó, Crispim Elcio, Leda Maria Rigoni, Beth Souza, Celestino Borges, Pedro Virgínio, Célia Antônio Coelho, Natalice Santos Araújo, Sônia Azevedo, Viviane de Araújo, Sandra Bittar, também deixando aqui o texto, Esmeralda Viana, minha sogra, Renata Cristiane, Adriana Kuhn e, por enquanto, Edna Patrícia. Pessoal, valeu mesmo pelo seu comentário. A gente lê, deixa um coraçãozinho, deixa um joinha. Às vezes dá tempo de responder alguns. O importante é a gente estar interagindo, pessoal. Então, valeu mesmo. Bom, antes de eu chamar, então, aqui o Ricardo, vamos chamar aquele que é mais importante de qualquer coisa, né, pessoal? Estudar a palavra de Deus. Vamos chamar o Espírito Santo para que, mais uma vez, né, nós quatro aqui possamos, nesse bate-papo, ter uma conversa legal sobre esse tema, né, da palavra de Deus, Êxodos aqui, capítulo 34, e que nós possamos, de certa forma, trazer a vocês, compartilhar com vocês um pouco dessa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratos somos a Ti, Senhor, após dias corridos, semanas trabalhosas, batalhas, vitórias, derrotas, não importa, estivemos contigo e estamos ainda contigo e queremos nesse momento clamar agora que Teu Santo Espírito continue habitando em nós, dirigindo agora a palavra, o pensamento, para que ao compartilharmos, ó Pai, essa lição, possamos nos edificar e também edificar a cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoe. Em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. A gente sempre faz aquela análise do título da lição da semana e muitas vezes, como são muitas as palavras em hebraico que a gente, muitas as traduções possíveis, na verdade, né? E também como são muitas palavras que significam a mesma coisa, então eu separei aqui, eu fiz um apanhado geral das palavras hebraicas para glória, porque na lição 12 o título é Peço que me mostres a tua glória. E a palavra mais comum utilizada para glória é kavod. Esse é o termo mais utilizado, inclusive, na Taná, né, no Velho Testamento. E o sentido de kavod, ele está ligado com uma raiz que significa peso, importância, como se fosse, mais ou menos, como se fosse uma presença marcante. Ela é usada, inclusive, na Taná,
muitas vezes como Kevod Adonai, que seria a glória de Deus, a manifestação divina, a dignidade suprema, nesse sentido de uma importância da presença do Eterno. Ela pode também ser utilizada em algumas outras palavras, como Eder, Aderet, Tiferet, Hod, Hadar, Ziv, no sentido assim de glória ligado com esplendor e beleza. Pode ser trabalhado ali no sentido assim de ornamento, adorno. Pode significar também brilho, majestade, mas é mais nesse sentido do enfeite, sabe? Uma linguagem poética, muitas vezes utilizada para os reis, para os profetas e para a beleza majestosa do Eterno. Outras palavras como Gaon, Gavá, Geut, Gavá, elas trazem um sentido de glória com grandeza e orgulho. Sentido de grandeza, elevação, superioridade. Pode expressar uma majestade positiva, seja divina ou seja nacional, mas também pode carregar um sentido pejorativo, no sentido de soberba, altivez negativa. Glória também pode algumas palavras como os, gedulá e ekar, pode significar glória com o sentido de força ou dignidade. Terlá pode ser glória no sentido de louvor ou celebração. Atará, ateret, pode significar glória como uma coroa, como uma insígnia de honra. O sentido de coroa, diadema, um símbolo de triunfo, distinção. Em algumas metáforas pode significar honradez. No verso áureo, gente, o verso áureo, ele diz o seguinte, está lá no Shemot, está lá no Êxodo, né, o livro dos nomes, 34, 6 e 7. Diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até terceira e quarta gerações. Aí, gente, eu fiz nos últimos dias, né, nas últimas lições, eu falei muito sobre estilística e estética, né? E sem explicar propriamente o que é uma coisa e outra, às vezes pode gerar uma confusão. Estilística, gente, é uma expressão, é uma área da linguística. E estética é uma área da filosofia. Ah, mas são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas elas se relacionam. Porque a estilística, ela analisa textos. E a estética pode analisar quadros, pode analisar obras de arte. Mas o que acontece? A estilística, na linguística, ela se presta, é a análise das escolhas criativas, autorais, e expressivas, com intenção de um efeito estético. Então, a estilística, ela está, mesmo que a estilística seja ligada à linguagem, à estética e à filosofia, as duas se relacionam. Inclusive, dentro de algumas linhas da linguística, nem se fala, se utiliza, eu tenho até o livro do Bakhtin, está aqui em algum canto, estética da criação verbal. Então, em algumas linhas se utiliza essas expressões. Mas essa análise estética ou estilística que ela é feita no texto é justamente com a intenção de identificar as relações entre o autor, os personagens. O autor, é como se o autor fizesse perguntas e os personagens dessem respostas. Ou muitas vezes o autor, quando ele constrói a história, também dá resposta, e às vezes a resposta do personagem é uma resposta para a resposta, que foi construída pelo autor naquele contexto no qual ele colocou o personagem. Só que o leitor também trabalha com respostas. E aí onde se cria arcos de sentidos diferentes. Então, a análise do estilo,
Você vai buscar uma análise estilística, a relação dos signos com os signos, no caso da sintaxe, a relação dos signos são palavras, dos signos com os objetos, e esses objetos, eles geram imagens, e essas imagens, elas constroem uma visão estética daquela história, e uma relação dos signos com os indivíduos, com o autor, com o personagem, com o leitor, uma relação, uma análise pragmática, vamos dizer assim. Então, quando eu falar aqui, eu vou mais para frente se eu precisar explicar, porque não é que todo mundo que assiste a gente sempre, né, sempre aparece pessoas novas, eu vou tentar explicar de uma maneira mais resumida, mas é mais ou menos isso. E vai ser feito isso hoje, mas antes de eu partir para essa análise estética, eu preciso dizer que esse verso áudio aqui, gente, ele... Posso fazer um apontamento? Fica à vontade. Eu acho que, assim, talvez para um ouvinte que está aí leigo, o que significa na prática isso para o leitor? Você está querendo dizer que o autor da Bíblia, desculpa, ao escrever o texto sagrado, ele tem uma intencionalidade de produzir um efeito estético em quem lê? É isso? Sim. Porque senão parece que tá apenas no campo da teoria, né? Como que essa teoria se aplica na prática do leitor daí? Qual que é a intencionalidade? Qual que é o efeito que essa determinada escolha estética e estilística produz no leitor? E a expressão estética, ela vem de uma palavra grega que justamente significa essa coisa do sentido, sabe? Então, a estética, partindo para um lado teórico e aplicação prática, se você vai, por exemplo, em Platão, ele vai falar do mimetismo da estética. Você vai em Aristóteles, ele vai falar no sentido de purificação, e eles trabalham essa questão da razão como beleza estética. Então, essa estética na filosofia grega, e que também foi ela traz essa conotação de racionalidade, de uma coisa reta, correta. E isso no texto diz respeito à criação de imagens com uma aparência do belo, e no caso aqui é do divino. E no texto de hoje nós vamos ver muito disso também, né? Inclusive, se a gente for em São Tomás de Aquino, e ele também traz essa noção agora da razão, da estética e do belo ligado à glória de Deus, que é justamente o tema da semana. Então vamos seguir, gente. Mas antes de eu entrar nessa análise estilística ou estética, esse verso áureo, ele tem um nome dentro da teologia, né, dentro do judaísmo. Shelosh Eser Midot, que seriam os 13 atributos da misericórdia do divino, da misericórdia de Deus. Ele é recitado até hoje em orações, especialmente no Yom Kippur. Há essa celebração. Os 13 atributos são... Então, nós vemos ali no verso, gente. Primeiro, nós vemos uma repetição, né? Adonai. Então, o primeiro e o segundo seriam Adonai. Só que o que essa análise teológica judaica fala? Que o primeiro é Deus como Deus misericordioso antes do pecado do homem. E o segundo Adonai seria um Deus misericordioso depois que o homem peca e se arrepende. Nós vemos ali El, que é Deus, né, o Deus poderoso, representa a sua força unida à bondade. Aí nós vemos ali Harum, um compassivo, um Deus que tem compaixão da criatura, mesmo antes que ela clame ajuda. Aí nós vemos Hanum, misericordioso, grandioso, que concede a graça mesmo sem mérito. Aí Erek Apaim, tardio em irar-se, paciente, longânime, a longanimidade. Ele não castiga de imediato. Hesed é a abundância de um amor maior, leal, é uma bondade que ultrapassa o merecimento. Aí Ve'emet é verdade, fidelidade, é a confiança de suas promessas, é a firmeza que as promessas do Altíssimo ela nos dão. Aí Notzer Hesed, lá Alafim,
que guarda a misericórdia em milhares. Né? É o bem que é preservado por 1000 gerações. Ainos avon é que perdoa a iniquidade. Avon é a iniquidade, ou seja, a distorção moral. Um Deus que perdoa. Aí, vá fechar, que perdoa a transgressão, a rebeldia consciente. Não é só o pecado inconsciente, ele perdoa a transgressão, que é rebeldia consciente. Aí, Veharat A, que perdoa o pecado, agora pecado no sentido aqui de falha, mas por ignorância ou por fraqueza. É uma outra, é a 12ª característica. E a última, que é Venake, que significa que purifica, mas não inocenta o culpado obstinado. Deus concede perdão, mas também mantém justiça. Ele não inocenta quem persiste sem arrependimento, né? E dentro da nossa teologia que nós falamos até o pecado contra o Espírito Santo, né? Então são essas 13 características, né? Aí nós fazendo agora aquela análise que eu disse para vocês, que é uma análise estética do texto, nós temos o seguinte, gente, nós temos aqui o autor num primeiro plano. Nós precisamos fazer uma análise aqui primeiro desse autor em 2 planos. O autor no primeiro plano é o redator bíblico, né, da tradição mosaica, que organiza o texto linguisticamente, e no plano da fé, esse autor projetado nessa imageticamente, estilisticamente, é o próprio Deus. Um Deus que se auto-apresenta. Aí, então, aqui nós poderíamos dizer que é uma duplicidade autoral. Um autor histórico, humano, né? Moshe, ou qualquer outro, vai depender da linha teológica que você adote, e um autor divino, transcendental. A questão do personagem. O personagem central aqui, ele não é Moisés. Né? O Moisés ele se torna ouvinte, mas o próprio Eterno, o próprio Senhor, o próprio Adonai, Yahweh, Elohim, que passa diante dele e se descreve em seus atributos. Por isso que eu já falei daqueles atributos antes, para criar todas essas imagens discursivas e estéticas para vocês. O texto assume uma forma de autorrevelação, na qual o personagem principal, né, o Senhor, é simultaneamente sujeito e objeto da fala. Deus fala de si mesmo. O leitor implícito é a comunidade de Israel, que recebe aquela autorrevelação como fundamento da aliança. O leitor real somos nós, hoje, nos dias de hoje. Que nós entramos em contato com esse texto por meio de uma rede de interpretações com várias camadas de sentido, uma rede secular, teológica, litúrgica de interpretação. A estética aqui, ela opera como um convite, como uma convocação ética. Pois não se trata apenas de contemplar uma beleza verbal, mas responder ao chamado. É o famoso vaikra. Então tem uma estética de convocação ética. O conteúdo revelado, ele revela os atributos divinos, que eu citei, a misericórdia, a graça, a paciência, a fidelidade, a justiça, etc. Existe aqui uma tensão discursiva entre compaixão e castigo, que constrói uma imagem complexa, do divino. A forma é uma forma poética, solene. Ela observa alguns paralelismos ali, ela tem um ritmo ali, o ritmo do peso que a palavra kovad traz também no texto, reforça aquele caráter de proclamação. Agora nós vamos aqui, gente, vamos dar uma passada para a ponta da linha, na lição de sábado. O autor vai falar no primeiro parágrafo o seguinte: precisamos crescer na caminhada com Deus, sem crescimento estamos mortos. Pedro declarou, vamos lá, abre aspas. Cresçam na graça, kovad, ou em qualquer outro significado que a expressão possa aparecer. Por quê? Porque aqui no Novo Testamento, gente, não vai estar em hebraico, né? Então não tem como a gente saber se usou kovad ou qualquer uma daquelas outras que eu falei agora há pouco. Tanto agora como no dia do Eterno, segundo Pedro 3,18. Devemos estar dispostos a crescer, frequentarmos diariamente a Universidade de Deus, onde não há formatura, mas um processo de aprendizado constante. Podemos ser perfeitos em cada estágio?
se permitimos que Deus nos torne a pessoa que Ele nos chama para ser em Cristo. No segundo parágrafo, diz o seguinte: pense numa escola. Se um aluno, o autor vai fazer essa alegoria com a escola aqui, se o aluno do primeiro ano do ensino fundamental, aprende a ler e contar até determinado número, ele é aprovado, porque seu conhecimento é perfeito naquele estágio de crescimento. No entanto, se um aluno do ensino médio tiver o mesmo nível de conhecimento, isso implicaria em uma falha colossal em sua educação. Algo semelhante acontece em nosso crescimento, na graça do conhecimento. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser perfeitos em nossa esfera com Cristo. Bom, aqui eu quero fazer uma ligeira advertência. O autor da lição não deve querer dizer isso, mas esse texto pode refratar uma coisa complicada aqui. Por quê? Que coisa complicada. Quando você coloca essa alegoria da escola, pense no seguinte, gente: a escola, vamos supor, você está no primeiro ano, você passa para o segundo, mesmo que você reprove, você vai fazer o segundo de novo, você não vai voltar para o primeiro. E não é isso que nós vemos nas histórias bíblicas. Nós vemos altos e baixos, retrocessos, evoluções, involuções. Então, a gente tentar pegar essa alegoria, colocar o extremo, como se o processo de santificação uma coisa mecânica, como uma coisa exata, uma coisa escalonada, não funciona dessa maneira. Lembrando da história dos heróis da fé, nós vemos ali Salomão na sua velhice. Ele teve, analisando ali o texto, a gente tem indícios que ele teve uma derrocada nessa escala de santificação muito considerável. Mas, repito, está entre os heróis da fé, então cremos que ele permaneceu na sua emuná. Algumas histórias podem passar essa impressão que existe essa santificação mecanicista, causalista, cheia de estágios e estágios. Não, isso não funciona dessa maneira. A santificação, as relações entre humanos, ela é extremamente complexa, e complexa não é no sentido de complicada, ela envolve vários elementos, se não para dizer caótica, ou seja, o caótico no sentido que tem muita dificuldade, que nos traz muita dificuldade de criar relações de causa e efeito. Nós somos muito cartesianos, gente, nós gostamos muito de matematizar e criar condições, causalidades e efeito. Vamos para, então, o domingo. A tenda do encontro. Gente, essa tenda do encontro, primeira coisa que nós precisamos entender, o autor da lição, na ponta da linha, já vou até adiantar essa questão da ponta da linha aqui, o autor da lição, ele vai nos explicar que nós não podemos confundir a tenda da reunião, a tenda do encontro, né, que é Ohel Moed. Ohel significa tenda, abrigo, e Moed significa convocação, reunião. É um encontro designado. Ele geralmente é associado a um tempo ou a um espaço sagrado. Pode ser traduzido, literalmente, por tenda do encontro ou da congregação, mas não confundir com Mishkan HaKodesh, com tabernáculo. Não é a mesma coisa. Nós não estamos falando ali da mesma coisa. Aí eu vou também vou dar uma analisada aqui. Agora, o autor da lição nos pede, né, que começa a lição, na verdade, com uma pergunta, né? Leia o Shemot, o Êxodo 33, 7 a 11. Porque Deus pediu que Moisés armasse a tenda do encontro. Aí nós vamos dar uma lida aqui. Deixa eu dar uma olhada no que eu deixei separado aqui no texto. Êxodo 33, 7 a 11. Achei. 33, 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia. Cada um permanecia em pé, à porta da sua tenda. E todos olhavam para Moisés, até ele entrar na tenda.
Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia uma coluna de nuvem. Punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Ao verem todo o povo a coluna de nuvem que descia à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, filho de Num, seu servidor, não se apartava da tenda. Ficou bem claro aqui, porque nós estamos falando de estilística e de estética. Vocês viram a quantidade de imagens discursivas que nós temos nesse texto? Aqui, de novo, nós temos aquela duplicidade de autor, né? No nível histórico, o autor é o redator humano, que organiza a narrativa, a experiência teofânica que foi descrita, né? Para a memória comunitária do povo de Israel. No nível textual e performático, o autor projetado é Deus. Ele é a voz que se revela na tenda da congregação. E essa dualidade autoral cria uma tensão estética. A narrativa humana na forma, mas divina no conteúdo, configurando aí uma profundidade simbólica ao texto, né? Os personagens, nós temos ali Moisés, que seria ali um mediador, é o personagem central, não é? É o mediador da presença divina. A sua figura ela é esteticamente elevada por meio de repetições e ritualidade. Ele sai da comunidade, ele entra na tenda, ele encontra Deus face a face. Nós temos ali o povo, que observa a distância, criando um contraste entre a proximidade privilegiada de Moisés e a posição distante, respeitosa da comunidade. Nós vemos ali Deus, que é um personagem invisível, transcendente, cuja presença é sugerida como uma coluna, a estética, a imagem discursiva de uma coluna de nuvens. O efeito estético é justamente para dar justamente esse efeito estético da glória de Deus, que é percebida sem ser necessariamente um ser visível. E isso cria um impacto poético. Aí o leitor implícito, né, a comunidade de Israel, convidada a reconhecer a singularidade. Nós falamos, inclusive, que no Yom Kippur eles fazem essa leitura. E o leitor contemporâneo, que somos nós, que também criamos uma nova camada de sentido, né? A questão do conteúdo. O conteúdo principal, gente, é a experiência da presença divina, que se manifesta naquele espaço específico. E aqui tem uma função de separação do sagrado do profano, uma interação direta de Deus através do intercessor, através de Moisés. E assim, aqui tem uma observação do povo como testemunha dessa glória e dessa autoridade desse intercessor. Mas aqui é uma dimensão ética, gente, uma dimensão ética nessa dimensão ética há uma questão de sentidos, de vários sentidos que são construídos. Lembra que nós falamos do leitor? Cada leitor que constrói essa camada de sentido, ele tem uma responsabilidade ética por esses sentidos construídos. Vocês percebem a responsabilidade de quem vai levar o evangelho? Com relação à forma, tem uma repetição, paralelismo, como eu já falei, né? Existe uma cadência narrativa. O texto alterna ações de Moisés e a resposta do ambiente, do povo, da nuvem, e cria um ritmo litúrgico. Existem metáforas visuais, a coluna de nuvem. Existe aquela questão da interação direta, Deus falando diretamente com Deus e indiretamente com o povo. Né? Cria um efeito de proximidade emocional que intensifica a narrativa. A narrativa transforma essa experiência teofânica num evento único. Não apenas se relata uma ocorrência histórica, mas se constrói uma cena ritualística e visual que envolve o leitor e os personagens. Cria-se uma beleza estética dentro dessa tensão. Eu vou seguir na ponta da linha aqui agora para a gente encerrar. Eu já expliquei esse primeiro parágrafo, que fala que não devemos confundir a tenda do encontro com o tabernáculo. Eu já expliquei, o Mishkan HaKodesh.
O autor da lição vai trazer Êxodo 31:11. O Senhor falava com Moisés face a face. Já falamos sobre essa conexão entre a proximidade de Moisés e o povo distante, porém reverente, né? Aí o autor segue: amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre qualquer coisa, sabendo que ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. Um amigo é uma das melhores riquezas para se ter e uma das melhores pessoas para ser. A história de Moisés, registrada no Êxodo, no Shemot 19:34, esclarece que Deus transforma a vida. Como o Senhor construiu um relacionamento com esse líder extraordinário, no caso Moisés. Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento, não apenas em poder de Deus, mas em amor e caráter. Esse é o componente essencial do relacionamento com Deus. Ok, eu concordo com o autor da lição, mas eu acrescento aqui. Acrescento o quê? Construção de sentido, gente. Não estamos falando de construção de sentido, não estamos falando de evangelho. Evangelho é boa nova. Se você é leitor, você vai construir uma nova camada de sentido quando você vai levar esse evangelho. E essa camada de sentido que você vai construir, ela é baseada, ela é construída através das suas vivências, conjunto de vivências. Todas as suas vivências, não só as suas vivências cristãs, todas elas. Tudo vai interferir ali nessa camada de sentidos. Isso dentro do dialogismo, esse conjunto de vivências que a pessoa tem ao longo da vida, é chamada de ideologia cotidiana. Eu não disse que existe uma dimensão ética dentro da leitura do texto. Nós devemos tomar muito cuidado na hora de construir essa nova camada de sentidos, para não desvirtuar justamente isso que o autor da lição falou nesse parágrafo aqui, ó, que eu vou repetir para vocês. Mas do seu amor e caráter. Esse é o componente essencial do relacionamento com Deus. Então você quer uma chavezinha para você saber quem é um falso profeta? Você quer uma chavezinha para saber se você está equivocado ao construir essa nova camada de sentido? É muito simples. Se alguém está falando, ou até se você está falando, algo que modifique o seu amor, e o seu amor aqui na ponta da linha está em maiúsculo, é o amor do divino. E o caráter do divino, você está nessa dimensão de responsabilidade ética extremamente equivocado. Eu vou seguir na ponta da linha, porque eu acho que eu fui bem claro nesse texto, não preciso me delongar muito. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel essencial de liderança. Na terra de Midian, enquanto cuidava das ovelhas, Deus o inspirou a escrever 2 livros, Jó e Gênesis. É uma das interpretações, né? Claro que tem outras interpretações diferentes com relação à autoria dos 2 livros. Então, no evento impressionante da sarça ardente, aí tem uma nova imagem discursiva que se apresenta, né? De glória, inclusive, né? Glória do Altíssimo. Ele foi chamado para conduzir Israel para fora do Egito. Ele viu os deuses do Egito serem derrotados e o exército egípcio será afogado no Mar de Juncos. Aqui está Mar Vermelho, eu preferi ler Mar de Juncos. Viu durante várias semanas como Deus guiou Israel do Egito para o Sinai, depois de se encontrar com Deus e ter o rosto brilhando. Uma nova imagem discursiva, estética. Essa coisa brilhante aqui é um símbolo da glória de Deus que foi transferida, ele foi influenciado. Essa glória de Deus, de certa forma, ela é como se ela tivesse colado nele. Liderou Israel por mais 39 anos até a fronteira da terra prometida. Moisés foi um fiel servo de Deus, uma luz inextinguível na escuridão, um profeta que serviu de modelo para os outros profetas. Ele foi um agente de transformação, mesmo que as pessoas nem sempre seguissem a sua instrução. E eu repito, não foi uma fonte de perfeição, mas permaneceu na sua emuná, na sua convicção e na sua função. Emuná, sempre repetindo aqui, gente, é convicção, é fé, mas também é cargo e função. Quando o faziam, obtinham êxito espiritual. Temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que ele nos transforme. Reflita sobre alguns momentos especiais da sua própria caminhada com Deus, quando você pode reconhecer que ele estava trabalhando poderosamente na sua vida. Agora é a vez do Alexandre.
Obrigado, Ricardo. E na minha participação aqui, vamos tentar estabelecer mais uma camada de sentido, né? Entre essas tantas camadas de sentidos possíveis. Ao ler o texto que o Ricardo estava lendo, eu achei interessante como se repete a palavra tenda, né? A Bíblia tem disso, tem vezes que fica repetindo uma palavra. E a impressão de uma imagem mental que foi se construindo, e aí pensando na intencionalidade estética do autor, né, é a de um acampamento, porque ele vai descrevendo. E aí o Senhor descia sobre a tenda, e o Moisés colocava a tenda de fora, e o Josué ficava na porta da tenda, e o povo saía para a porta da tenda. E é tanta tenda que dá a impressão daquele acampamento vasto, aquele monte de tenda montada, aquele monte de tenda, e uma tenda isolada, uma tenda fora do acampamento. Porque a tenda do encontro, né, ela era uma tenda que ficava fora do arraial. E ela ficava fora do arraial pelo contexto específico. A gente precisa se lembrar que há pouco tempo o povo tinha incorrido no pecado da idolatria, o povo tinha se curvado diante do bezerro de ouro, e o povo tinha flertado ali com uma apostasia muito grave. E agora a tenda de Deus, a tenda do encontro, ela está de fora como um testemunho visual, dúplice. Por um lado, de que Deus estava ao alcance e não os havia abandonado, mas por outro lado, de que esse Deus estava ofendido e precisava ser mantido a uma certa distância para que a presença santa de um Deus santo não consumisse o povo. Então, existe aí uma mensagem dupla, que é o Deus ao alcance, mas é, ao mesmo tempo, um pecado que faz separação entre homem e Deus. E toda essa composição estética aqui, que está presente na narrativa, ela tem uma intencionalidade de produzir um efeito no leitor. É o efeito de alguém que percebe um conflito, uma ofensa, uma separação e uma relação que precisa ser restaurada. E tudo isso está no domingo. E agora a gente chega na lição de segunda, porque a lição de segunda vai ter uma conversa entre Moisés e Deus. E essa conversa de Moisés me lembra muito a cena da conversa de um ancestral de Moisés, que é Jacó. Ao ler, a lição não faz isso, mas ao ler o texto, eu me lembro muito da cena de Jacó ao transpor o val de Jaboque, lembra? Quando Jacó luta com Deus e Jacó segura, se agarra em Deus, e Jacó fala: de forma alguma te deixarei ir, se não me abençoares. Qual que era a situação de Jacó ali? Eu sei que a gente está fora da lição, mas é entrelinha, né, gente? Jacó havia fraudado a seu irmão, Jacó teve que fugir do seu irmão, Jacó não esteve presente para fazer o sepultamento do seu próprio pai ali, praticamente. Ele teve que sair fugido, teve que sair escapado, destroçou sua família. E agora, Jacó tem um encontro ao voltar para a terra prometida, ao voltar e passar perto do seu irmão, Jacó tem um encontro com Deus. Inicialmente ele acha que é seu irmão, mas ele descobre que é Deus, e Jacó tem uma ânsia ali nessa luta. A ânsia que Jacó sente é a de reconhecer, identificar e ter a certeza de que ele havia sido aceito por Deus, de que ele havia sido perdoado, de que ele havia sido aceito e de que Deus estava com ele, de que Deus iria abençoá-lo. Jacó é uma figura que está o tempo inteiro à procura da bênção, da aproximação de Deus. E aí nós temos Moisés conversando com Deus agora, em Êxodo 33, 12 a 17. E aí ele fala assim: revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça. Moisés, ele está chamando Deus para um relacionamento mais próximo. O autor da lição é feliz ao apontar como Moisés já se relacionava
próximo a Deus há muito tempo, tinha tido muitas experiências no Egito, depois, enquanto pastoreava os rebanhos, e depois na presença da sarça, e depois no processo dos milagres, das pragas, da saída do Egito, na travessia do mar, no encontro na montanha, no Sinai. Então Moisés já tinha se encontrado com Deus há muito tempo, mas aqui ele está falando: Senhor, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Eu quero conhecer a tua misericórdia, eu quero conhecer a tua graça, eu quero conhecer o quê, gente? Eu quero conhecer em especial que você ainda aceita o povo. Eu quero conhecer que o povo foi aceito. E que há reconciliação, e que há perdão. E que todo aquele erro do bezerro de ouro foi deixado para trás e foi superado. Essa leitura que eu tenho, ela é muito confirmada, reforçada pelo texto seguinte: se tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Quer dizer, a gente não está querendo ir pela terra prometida, a gente está querendo ir porque tu está com a gente. Se tu não estiver, a gente fique no deserto. Porque só Deus é Deus. É Moisés tentando reconciliar e tentando reorganizar aquele pacto que havia sido quebrado. É Moisés fazendo em algum aspecto aqui o papel de Cristo, o papel de intercessor, o papel de quem trabalha na reconciliação entre um Deus santo e um povo pecador. Existe uma configuração aqui de tipo e antitipo. Segue o texto. Como, pois, se saberá termos achado graça aos seus olhos? Como que eu vou saber que o Senhor nos perdoou? Como eu vou saber que o Senhor nos acolheu? Poxa, a tenda está montada do lado de fora, sabe? A tenda não está mais dentro do arraial, a tenda está do lado de fora. E aí eu vejo aqui uma coisa que eu já senti, que eu acredito que você já sentiu aí. Você já pediu perdão para Deus e olhou logo em seguida e pensou assim: poxa, mas será que eu fui perdoado mesmo? Será que corrigiu? Você já pisou na bola com alguém, sabe? Já ofendeu alguém, já magoou alguém, já pediu desculpa para alguém? E depois que a pessoa te perdoou, você continuou com uma sensação de que aquela relação havia sido ferida? E de que agora é necessário juntar os cacos. Tá bem, aconteceu o perdão, mas é necessário juntar os cacos de uma relação que foi fragilizada, que se partiu, talvez. E aí Moisés fala: como, pois, se saberá termos achado graça aos seus olhos? E ele mesmo responde: é se andares conosco. Então Moisés, ele está em todo esse movimento de aproximação com Deus aqui, não é só porque Moisés queria conhecer mais de Deus, numa compreensão racional. Não é porque Moisés estivesse aqui adorando a Deus por adorar a Deus. Ele adora a Deus e ele se aproxima de Deus em um contexto específico, e esse contexto específico envolve uma preocupação com a reconciliação de Deus e do povo. A gente não pode esquecer que alguns versos antes, Deus tinha falado para Moisés: vamos riscar esse povo e fazer outro, Moisés. Vamos começar de volta. E aí, a resposta de Deus ao apelo de Moisés vem na lição de terça-feira. E, gente, que resposta eloquente. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés, ele fala que quer ver a glória de Deus. A gente vê isso lá no verso para memorizar, né? E a resposta de Deus é de que fará passar toda a sua bondade. Quer dizer, o orgulho de Deus, a elevação de Deus, a potência de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus, a glória de Deus, e todos aqueles
aquelas versões e compreensões de traduções possíveis que o Ricardo trouxe lá na lição de sábado. É a bondade de Deus. Deus manifesta a sua bondade e fala depois: proclamarei o nome do Senhor. E aí, novamente, nome não é só nome. Nome, diz o Shen, né, do Ricardo o tempo inteiro, nome envolve caráter. Envolve aqui uma compreensão da natureza do caráter, de quem é. Qual é a herança que se traz junto com esse nome? É a bondade. E aí Deus fala para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de você. Proclamarei o nome do Senhor. Moisés, você tem dúvida se o povo foi aceito? Você tem dúvida se o povo foi perdoado? Você tem dúvida se eu, Deus, vou acompanhar o povo? Eu vou te apresentar a minha bondade e você vai conhecer o meu caráter. É perdão, é graça, é misericórdia. É perdão, é graça, é misericórdia. É perdão, é graça, é misericórdia. Repita isso quantas vezes forem necessárias. Deus fala depois o seguinte: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que Deus está falando aqui é que ele escolhe ter misericórdia, porque ele quer ter misericórdia. E ele escolhe se compadecer, porque ele quer se compadecer. É a graça. É a graça, e por ser graça, é absolutamente imerecida. É Deus falando para o povo e falando para Moisés o seguinte: Moisés, você quer saber se você foi aceito, se o povo foi perdoado, se eu vou continuar com o povo? Eu vou te apresentar minha bondade, eu vou te falar o meu caráter, e eu vou ter misericórdia não porque o povo é bom, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque a misericórdia é um ato que vem de Deus para o povo, não é do povo para com Deus. E eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Porque a compaixão provém de Deus para o povo. E não é algo que o povo provoca em Deus. É algo que está no caráter de Deus. Mas não verás minha face. Quer dizer o seguinte: esse Deus, que é absolutamente misericordioso, que é absolutamente perdoador, ele ainda impõe um limite à aproximação. Você não vai ver minha face, Moisés, porque você é pecador. E se você ver minha face, você vai ser fulminado. Ainda é necessário um distanciamento. Ainda é necessário um distanciamento entre Deus e o povo, para que o povo não seja consumido. Ainda é necessário um distanciamento. Você não verá a minha face. Vai ver muita coisa, vai ver de um tudo, vai ver o caráter, vai ver a bondade, vai ver a misericórdia, vai ser maravilhoso, mas você vai ter que fazer toda uma engenharia, Moisés. Você vai ficar no vão da rocha por uma fresta, eu vou passar de costa, eu vou cobrir a fresta com a minha mão, porque você não é capaz de suportar um Deus santo. Nós temos aqui nessa apresentação, e aí voltando, né, à ideia da estética de que o Ricardo falava antes, existe uma construção que deve produzir ou pode produzir um efeito no leitor e produziu em mim. É um efeito ambíguo. E a nossa aproximação de Deus, ela é muitas vezes ambígua. É um Deus que é tão santo e tão perfeito que com sua santidade e perfeição revela a nossa miséria e mediocridade. É um Deus que é tão santo e tão perfeito que quando a gente começa a pensar na perfeição e na bondade, na justiça e no amor de Deus, a gente se sente pequeno, miserável, pobre, podre, imperfeito, e se sente a ponto de ser fulminado. Quer dizer, existe um distanciamento.
E o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que, embora com a sua tenda montada fora do arraial, ele ainda está presente, ele ainda nos acompanha, ele está disposto a, dentro daquilo que nos é possível e no limite da nossa compreensão, apresentar a sua bondade, o seu caráter e a sua misericórdia. Cara, que texto bonito! Se você não acha ele bonito, eu não sei qual você vai achar. Meu abraço para todo mundo e a bola está com o Marcos André agora. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Ricardo também pela contribuição aí. Eu queria contribuir um pouquinho aqui com a parte do Alexandre, especialmente, é o fato de que quando Deus se apresenta a Moisés, né, ele não apresenta um corpo físico, não apresenta as riquezas do reino e nada disso, mas apresenta a sua bondade. E esses atributos que o Senhor desejava apresentar a Moisés, eles estão disponíveis para todos nós. E eu até me arrisco a dizer que hoje nós temos acesso superior a essa bondade, porque nós podemos contemplar a cruz, né? Porque na cruz tudo isso que foi dito pelo Alexandre se revela de uma maneira muito mais excelente, né? Tanto o fato de que ele tem bondade de quem não merece, porque Jesus ele morreu na cruz ali sendo chicoteado, sendo humilhado, né? Então aqueles por quem ele morreu não mereciam isso, fica muito explícito na história da cruz, e lembrando que nós é quem estávamos ali, né? Nós estávamos por meio de representantes, mas éramos nós que estávamos ali. Então, esse caráter de Deus que ele desejava apresentar a Moisés, que Moisés teve toda aquela liturgia, hoje nós podemos abrir a Bíblia, ou mesmo nós que já conhecemos a história quase que de cor, né, nós podemos sentar na natureza, sentar na minha casa, sentar em algum lugar e parar um minuto contemplando isso, né? Lembrando daqueles momentos finais ali, e ver isso, ver a bondade do Senhor, ver a compaixão que ele teve, ver o fato de que ele tem misericórdia de quem não merece. Então isso é belíssimo. Nunca ninguém na história, né, até o ocorrido, teve tanta possibilidade de contemplar essas características de Deus, né? Então, dando continuidade aqui, na parte de quarta-feira, temos o texto Deus revela, o título, né, Deus revela a si mesmo. E o autor pergunta, com base agora em Êxodo 34, que é a continuidade do texto, né, como Deus revelou a sua glória a Moisés, né? Então, nós já falamos aí da revelação do caráter, né? E ele expressa esse caráter revelando a Moisés a sua lei. Ele entrega ali, manda que Moisés construa, né, 2 tábuas de pedra, e essas pedras elas têm uma representatividade dentro dessa cultura, uma representatividade de durabilidade e até de eternidade, né? E ela está, inclusive, até relacionada ao próprio caráter, ao próprio Deus. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 45, né, nós temos lá no capítulo 26, verso 4, e também Abacuque, capítulo 1, verso 12, Deus sendo chamado de pedra ou de rocha, né? E esses textos, então, eles mostram o quanto a pedra, né, ela tem essa relação com a eternidade, com o eterno, né? Então, mostra ali Deus dá a ordem a Moisés para que lavre 2 pedras. A primeira Deus já entregou pronta, né? Moisés quebra, e aí ele, então, pede que Moisés prepare novamente 2 tábuas para que ele pudesse escrever novamente, né? Então, aqui é uma representação da aliança que foi quebrada, né? Nós falamos na lição passada que quando ele desce do monte, né,
e vê ali o bezerro de ouro, ele lança as tábuas de pedra e quebra aquelas tábuas, representando a quebra da aliança, e aqui Deus está restaurando novamente a aliança, está pedindo para Moisés agora refazer a tábua, e ele deixa muito claro isso, que ele está agora refazendo a aliança novamente. E o autor chama atenção aqui que era a 7ª vez que Moisés, então, estava indo ao encontro com o Senhor, né? E ele deixa aqui todos os textos, a referência de quando Moisés se encontrou com Deus em outras vezes. E aí, Moisés começou a subida logo pela manhã, e o autor diz aqui que o líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. Então, essa descrição toda que foi feita no capítulo anterior, né, descreve a beleza do caráter divino como Moisés não havia conhecido ainda. Moisés até deixa claro ali no início do capítulo 33, né, quando Deus diz: eu não irei no meio de vocês, eu vou à frente e vocês vão, porque para que vocês não sejam consumidos, né? No início do capítulo 33 tem esse detalhe ali. E Moisés até diz: eu conheço o teu nome, então me dá a honra também de ter o Senhor aqui conosco e tal, né? E aí, quando Deus revela muito mais do que o nome, revela o seu caráter, né? Revela a sua bondade, então Moisés tem uma revelação muito superior. Nós devemos lembrar que o nome, né, por mais que ele seja importante, mas o nome não diz muita coisa sobre a gente, né? Você vê que nós, humanos, eu posso ter o mesmo nome de uma pessoa muito melhor do que eu ou muito, muito pior do que eu. E quando você se refere ao nome, simplesmente, né? Quando nós conhecemos alguém, nos apaixonamos por alguém, né, no sentido de amoroso, ou desenvolvemos uma amizade por alguém, não é pelo nome da pessoa, não é pelo fato de onde a pessoa mora, mas pelas qualidades, né, as qualidades morais que essa pessoa tem. E é isso que Deus está apresentando a Moisés, né? Por isso ele apresenta as suas leis morais, né, e também ali a garantia de que a aliança seria renovada, né? E Moisés, quando ele retorna à presença de Deus, eu acho interessante que ele vai à presença de Deus exaltando a paciência, a misericórdia, a bondade, a justiça de Deus, né, nos versos 6 e 7 do capítulo 34, e com base nesses atributos, ele então pede perdão a Deus e reconhece a pecaminosidade do povo, fazendo novamente aquele papel de intercessor, né, fazendo aquele papel de Cristo, vamos dizer assim, uma figura de Cristo, né? E não com base no povo em si, dizendo assim: o povo errou, mas eles têm certas qualidades, pode ser que eles melhorem daqui para frente, eles têm potencial para melhorar, né? Então, Moisés não fez nenhuma referência a isso, porque ele sabia que o povo era pecador mesmo, né? Então, esses passos que Moisés deu ali, né, reconhecer a bondade de Deus, interceder pelo povo e tudo mais, esses passos eles são importantes quando nós hoje ainda nos apresentamos a Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer a bondade de Deus e reconhecer as nossas próprias faltas ou a nossa própria incapacidade, né, e aí então pedir o auxílio de Deus, pedir o auxílio do céu, porque nós, por nós mesmos, nós não temos qualquer qualidade para apresentar. Se há algo de bom em nós, né, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, quando nós temos alguma coisa boa a apresentar, não é nossa também, é alguma operação de Deus em nosso favor, né? Aí o autor continua aqui dizendo que quando Moisés recebeu a explicação adicional, excepcional a respeito de Deus, né? Ele continua dizendo aqui, sem precedentes, inigualável no monte, sob o nome de Deus, ele prostrou e adorou o Senhor. Quando obtemos o vislumbre do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão, da bondade, da fidelidade, do perdão de Deus, nós somos atraídos a ele, né? E aí o autor cita aqui alguns textos que fazem referência a isso, né? Que o amor de Deus é que nos leva a servi-lo, a obedecer,
o apóstolo Paulo diz que é o amor de Deus nos constrange, né? Esse constrangimento aqui é no sentido de nos motivar a mudança, né? O apóstolo João também fala que nós amamos, aquele que ama a Deus é impulsionado também a obedecê-lo. Então Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor do seu povo e conduziria a terra prometida. Ele renovou a aliança com ele. Então, a aliança que havia sido quebrada, ela foi renovada novamente no capítulo 34. Isso é fantástico, né? Porque Moisés ele buscou direção, né? No início do capítulo 33, ele vai a Deus e fala: vá conosco e nos revele o teu caminho. Então, isso é muito significativo, né? Porque Moisés ele clama pela direção, ele clama não só pela presença de Deus, mas pela direção de Deus. Então, Deus não era um simples amuleto, ele não era somente uma Bíblia aberta, não era um crucifixo pendurado no retrovisor do carro. Ele era um agente ativo que daria direção, né? E, mais uma vez, voltando para a nossa realidade, o mesmo que ele desejava, né, de Deus ali naquele momento, também está disponível a todos nós. Hoje nós podemos ser orientados pela palavra de Deus e ainda mais, né, o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Jesus disse lá em João, capítulo 16, verso 13, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, que é o mesmo sentido de nos dar caminho, né? Nos mostrar o caminho, ele nos guia. Então é por meio da operação do Espírito Santo, desse ente divino, né, que hoje nós podemos, assim como foi com Moisés no passado, nós podemos ouvir a voz de Deus e seguirmos na direção que ele espera de nós, né? Aí, na continuidade aqui, na parte de quinta-feira, nós temos o rosto resplandecente de Moisés. O autor nos pede para ler a partir do verso 29 do capítulo 34, e ele pergunta por que o rosto de Moisés resplandecia. Bom, o rosto de Moisés resplandecia porque ele esteve na presença do Senhor e contemplou a glória do Senhor pessoalmente, né? Inclusive, o termo que era usado, né, para definir o anjo que caiu do céu, né, que é Lúcifer, foi traduzido na Vulgata Latina como Lúcifer, é portador de luz, aquele que porta luz. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, nós portamos luz naturalmente. Satanás, que hoje é Satanás, né, mas Lúcifer antes, né, o anjo, ele tinha um brilho excelente, um brilho que talvez impressionasse por onde ele passava, né, mas que não era de si mesmo, era um brilho pelo fato de que ele estava na presença de Deus, né? Então, nós temos a oportunidade também de refletir a luz de Deus, né? Nós somos chamados para isso, para sermos portadores de luz hoje. Então, quando Moisés desce do monte ali com o rosto brilhando, parte da glória de Deus havia sido impressa em Moisés, né? Assim, todas as vezes que ele comparecia à presença do Senhor, essa luz era renovada, o que nós também devemos buscar, essa renovação constantemente, quando estamos em oração, quando estamos buscando a Deus através da sua palavra. Mas aqui eu quero destacar que nós precisamos contemplar a Deus como ele verdadeiramente é, e não a imagem de Deus que muitas vezes nós construímos dele. É muito comum você ver alguém refletindo a imagem de um Deus que é muito vingativo, de um Deus que está sempre procurando defeitos com o objetivo de punir alguém. Então, nós estamos refletindo uma imagem de um Deus que nós imaginamos e contemplamos esse Deus.
Nós vamos às Escrituras e lemos lá várias passagens como as que nós lemos hoje de Deus falando: eu sou amor, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter, não importa se ele tem mérito. Mas aí quando Deus fala que vai punir, a pessoa está vindo, Deus pune mesmo, e esse povo fica por aí quebrando os mandamentos de Deus, e Deus vai punir. E a gente fica refletindo um Deus que a gente criou e que a gente quer contemplar, ou seja, contemplando apenas uma parte lateral da face de Deus, que não reflete a plenitude de quem Ele é. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós criamos também um Deus à nossa imagem e semelhança, se nós não estivermos dispostos a permitir que Ele imprima em nós. Quando nós vamos a Deus e não permitimos que Ele imprima o seu caráter em nós naturalmente imprimimos o nosso caráter em Deus e criamos o nosso próprio Deus. Criamos um Deus que que não nos faz a sua imagem e semelhança, porque nós já criamos um Deus que é a nossa imagem e semelhança, né? Então, essa é uma percepção que nós temos de Deus e refletimos essa percepção à medida que nós falamos com outras pessoas, né? E aí o autor nos pede para ler aqui também 2 Coríntios 3, verso 18. Eu tinha até separado esse texto já para falar e, curiosamente, ele trouxe aqui, né, no texto, que é um texto que diz assim, eu vou ler aqui, se o Lúcio até quiser colocar aí, porque hoje o Lúcio trabalhou pouco, né, ninguém pediu imagem e texto, então vou botar o Lúcio para trabalhar um pouquinho. No capítulo 3, verso 18, é o finalzinho do capítulo, ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós vamos refletindo a glória do Senhor, mais nós fazemos isso. E o autor, aí ele diz aqui que a glória de Cristo é ainda maior que a glória da lei. Então, é o que Moisés diz ali no contexto, ou melhor, que Paulo diz no contexto, se você ler os versos anteriores, ele diz assim: se Moisés impressionou quando desceu com o rosto brilhando pelo fato de que recebeu a lei, imagine agora que nós podemos contemplar não mais a face da lei, mas a face plena de Deus entre nós, com toda a sua misericórdia, né? Então, Cristo, junto com a sua lei, pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos os olhos fixos nele, somente pelo poder do Espírito de Deus. Então, Moisés, ele é um exemplo para nós, né, de humildade e de desejo de crescimento, né? O Ricardo falava das nossas inconstâncias, né? Que didaticamente o autor colocou ali que o ideal é que nós, a cada dia, subamos um degrau, mas essa não é a nossa realidade, né? Nós temos muitos altos e baixos na nossa caminhada cristã. Porém, se nós permanecemos com os olhos fixos em Deus, ainda que embaixo, né? Ainda que quando caímos, nós temos muito mais facilidade para nos levantarmos, para nos erguermos. Então, nós precisamos, duas lições que nós tiramos aqui, né? Uma é essa... a primeira delas, né, e talvez a que tenha mais função prática assim nas nossas ações, é o fato de que Deus nos criou com esse mecanismo de que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Então, se você fica o tempo todo assistindo vídeos na internet sobre determinados assuntos, você, querendo ou não, está sendo moldado sobre aquele assunto, né? Se você admira muito um líder, uma pessoa desse mundo, você naturalmente está sendo transformado, o seu vocabulário, os seus pensamentos, aquilo que você reflete para o mundo, está sendo transformado por isso. Então, nós devemos cuidar daquilo que nós lemos, daquilo que assistimos, daquilo que pensamos, porque isso nos transforma. E o outro lado dessa moeda é a maravilhosa verdade de que quando nós contemplamos o caráter de Cristo, ele imprime o seu caráter em nós, e nós podemos, como o apóstolo Paulo, dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, que Deus nos abençoe, que essas verdades espirituais elas estejam sempre presentes na nossa mente
quando nós estamos assistindo alguma coisa, pensar, nós estamos sendo transformados por isso, para que também dediquemos mais tempo para compreender e absorver o caráter de Cristo em nós. Lúcio? Legal, Marcos. Fazendo agora uma ponte aqui, né, de quinta-feira, Marcos, deixa eu trazer aqui até o texto de Mateus 5, verso 16, que também vai contribuir com essa questão. Ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, né, a luz que nós temos é uma luz que não vem de nós, né? É a luz que vem de Deus. Assim como o rosto de Moisés brilhou, não porque ele era bonito, né, não porque tinha algo nele, né, mas porque ele tinha entrado em contato com o Eterno. E assim é a nossa vida. Não há nada Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, ele diz assim, como um espelho. O que o espelho faz? O espelho em si ele não tem imagem nenhuma. Ele só reflete, né? Ele só reflete, que é o maior erro, às vezes, do cristão é achar que ele é a fonte da retidão, é fonte da justiça, né? Mas vai ter mais uma pergunta aqui na sexta-feira, e aí eu volto a esse assunto. A primeira pergunta aqui para consideração diz assim, né? Tem um enunciado aqui de Ellen White, Testemunho para a Igreja, aqui no volume 9, página 147, diz assim: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma, né? E aí o autor pergunta, né, como o nosso caráter, as nossas ações, as nossas atitudes influenciam o nosso testemunho, né? E, na verdade, é uma ação quase que direta, né? O jeito que você trata as pessoas, o jeito que você julga, né? Os valores que você julga. E isso afeta diretamente o nosso testemunho diante, seja aí dos nossos alunos, quem é professor, né? Professor mesmo aí da rede de educação, seja você que lida com pessoas, que lida com clientela durante o dia, as suas atitudes diante de alguns conflitos que nessas situações cotidianas acontecem, né, como você lida com esses conflitos, vai refletir um pouco, né, do seu caráter, de como você lida com isso, e isso vai servir como um bom testemunho, né, ou como um testemunho ruim. Né? O que a gente está aprendendo aqui durante todos esses dias é que, estando na presença de Deus, a ideia é que nós possamos, não por nós, mas recebendo de Deus, estarmos da maneira mais justa para brilhar para essas pessoas diante dessas situações de conflito. E testemunho, né, o nosso testemunho fala mais alto do que muitos estudos bíblicos, né, pessoal? Então, a nossa vida, nosso jeito de andar, muitas vezes fala mais alto do que você querer converter a pessoa à verdade, à palavra de Deus, né? Aqui em Êxodo 34, 6 ao 7, que é o verso áureo, né, aí o autor faz uma afirmação e pergunta por quê. Ele fala, é correto, esse texto, ele é corretamente chamado de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, pessoal, o que vocês acham? Por quê, né? É corretamente chamado? Sim, né? Como foi falado aqui, o Alexandre, o Marcos reforçou, né? É uma revelação do caráter de nosso Deus, e desde lá do Êxodo, que infelizmente alguns ainda usam aquela fala de que se torceu o Velho Testamento, né, escorre sangue, porque só tem violência, só tem coisas ruins, e já no Êxodo 34, Deus, e muito antes, né, já no Gênesis 1, 2, mas em Êxodo 34 fala novamente, né, eu sou um Deus que perdoa, um Deus que quer estar junto do pecador, né, e o que a gente tem discutido aqui, né, ou seja, é que esse Deus é tão diferente, né, das imagens que criam sobre Deus aí pelo mundo, né? Na pergunta 3 diz assim, com base na revelação que o Senhor fez a si mesmo em Êxodo 36, 34, versos 6 e 7, como você explicaria a beleza do caráter divino a alguém que lhe perguntasse quem é o seu Deus? Aí eu falava assim, ó, assista o vídeo lá da 12ª lição, as falas do Alexandre e do Marcos. Eu falaria, para você ver a beleza do nosso Deus, né? Principalmente a finalização da fala do Alexandre, né, Alexandre? E aqui que eu acho que está a beleza da palavra de Deus, sabe? É entender que nada que nós façamos, né? A gente não tem aquele comportamento, talvez, eu não sei história, né, corretamente, mas aquele comportamento dos povos pagãos que para apaziguar o humor do seu Deus fazia sacrifício, né, assim, nós não temos essa relação com Deus, né, de ficar, deixa eu me flagelar aqui para que Deus
fique mais bonzinho, né, comigo. Nós não temos essa relação, a Bíblia não expõe isso. Quando é colocado o sacrifício na Bíblia, é justamente para mostrar que o pecado traz a morte e que o Filho de Deus se sacrificaria no meu lugar, né? Eu gostaria até de trazer aqui, deixa eu posicionar aqui, Apocalipse, capítulo 1, verso 5, né, que mais uma vez reforça a ideia, ó, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí vem o apelo, irmãos, como não se aproximar de um Deus que desde o Gênesis ao Apocalipse fala, eu te amo, eu quero estar na tua presença, e esse te amo não é esse sentimento, amor, né, verbalizada aí pelo homem, mas é porque Deus é a representação do puro amor, da pura dedicação sem interesse. Então é assim que você vai, na verdade, né, se alguém perguntar sobre Deus, sobre o caráter de Deus, né, eu só colocaria, falar assim, ó, Deus nos ama e não há nada em mim, né, que possa converter ou apaziguar a ira de Deus. Não, ele está na nossa presença, ele nos busca porque ele nos ama e ponto final. E a última pergunta diz assim, em classe, para aqueles professores que gostam de anotar tudo, né? Pergunte como que o caráter e as ações daqueles que professam seguir a Cristo influenciam a própria caminhada deles. Qual tem sido a influência dos cristãos que demonstram bondade, graça, humildade e perdão em sua experiência pessoal? Ao mesmo tempo, como os cristãos rudes, implacáveis e arrogantes também influenciaram a sua caminhada com o Senhor. Né? E aí, fica aí, né, para perguntar na classe, mas aqui na nossa pequena classe, no nosso grupo aqui, infelizmente ou felizmente, nós somos humanos, somos afetados aí por falas, sentimentos e demonstrações dos demais, e eu falo assim, como é bom você às vezes fazer parte de uma comunidade, todos querem trabalhar para Cristo, todos querem pregar o evangelho, né? Claro que isso é meio utópico, porque na igreja sempre vai ter diferentes tipos de pessoa, e infelizmente às vezes nós encontramos, né, cristãos rudes, implacáveis, arrogantes, mas, né, eu gosto sempre do copo meio cheio, né, eu gosto mais de observar aqueles que demonstram bondade, graça, humildade e perdão. E aí eu sempre tenho uma fala que eu gosto de falar assim, ó, família, né, pai, mãe, irmão, culpe a Deus, que isso você não escolhe, mas amigo, profissão e cônjuge, se tiver problema nessas áreas, olhe para o espelho e dá um soco, porque o culpado está lá. Você que escolhe. Então, dentro aí da nossa comunidade, que a gente possa escolher, né, também, estar perto de pessoas que possam, nessa caminhada cristã, né, nos trazer mais graça, mais sabedoria, nos ajudar, nos fortalecer, apesar, abrindo os parênteses, que certos cristãos rudes, implacáveis e arrogantes também nos ensinam muitas coisas, né? Nos ensinam a ter paciência, né? A sermos, assim, bondosos, piedosos. Marcos? Eu queria dar uma contribuição aí, é o fato de que, assim, quando a gente vai para um filme, para uma literatura, né? Essa linha que traça o vilão e o herói, ela é muito bem definida, né? Mas quando nós estamos na vida real, existe uma imensa linha cinzenta, e dentro dessa linha cinzenta nós estamos, né? E aí é muito fácil a gente classificar aqueles que são diferentes de nós e pensam diferente de nós, agem diferente de nós, como sendo o vilão. Dizer assim, ó, aquele ali, porque não é igual a mim, ele é mau, né? Porque é impossível que alguém igual a mim seja mau, né? Então, quando nós classificamos as pessoas assim apenas pela nossa própria maneira de classificar, nós corremos o risco de nos colocar em um pedestal e classificar os outros como maus. Isso é muito prático para nós, né? Então, quando nós fazemos uma pergunta como essa, né, de quem é, de pessoas que são rudes e tal, nós devemos fazer também uma autoanálise se eu não tenho sido assim com as pessoas, né, e se tenho sido, é uma oportunidade de mudar, né, porque nos filmes, se bem que até nos filmes agora os vilões, os ogros estão ficando simpáticos, né, estão tendo essas inversões aí, mas na vida real, né, nós somos o vilão da vida de muita gente,
E aí nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça, para que eu não seja o vilão, para que eu não seja o opressor, para que eu não seja o rude na vida das pessoas, né? Boa observação, Marcos, até porque, às vezes, eu sou o rude, né? Eu sou o implacável e sou arrogante. Eu mesmo, né? Lúcio, às vezes, no lidar com os irmãos lá, eu já fiz isso, né? Muitas vezes tive que ir lá e pedir desculpa. Ricardo? O discurso religioso, ele tem no seu âmago, assim, um código binário. Todo discurso, a maioria do discurso religioso tem esse código, e é um código binário muito perigoso. É o código que Durkheim falava, que é o código do sagrado e do profano. E esse código do sagrado e do profano, muitas vezes ele serve na dimensão social para oprimir. Nunca foi a intencionalidade do evangelho, do discurso do Cristo, oprimir, muito pelo contrário, o maior de todos os mandamentos é ama Deus sobre todo o seu coração, ama o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo, gente? O próximo são os oprimidos, o próximo é o necessitado, o próximo é a viúva, o pobre, o órfão. Nos dias de hoje, é o pessoal o favelado, é o desempregado, é a pessoa que está presa. O grande problema, às vezes, quando nós olhamos o discurso religioso na sua superficialidade, ele, por mais acerto doutrinário que ele possa ter, na sua superficialidade de sentido social, de expressividade social, ele pode servir ao maligno. E esse serviço ao maligno pode refletir o descumprimento do maior de todos os mandamentos. Na lição da semana passada, gente, eu comentei, cor de parede de igreja. Às vezes até questões doutrinárias que vocês acham muito, muito importante. Quando esses discursos rodam na sociedade, olhe os efeitos práticos. Cada pessoa pode usar isso pode refratar de infinitas maneiras, mas como isso na prática, na matéria, na objetividade da sociedade, ele se apresenta. Nós podemos usar aquele texto bíblico, né? Pelos seus frutos conhecereis. Vai lá. Ou seja, o importante, né, não é nós criarmos essa linha e nos separar, mas sabendo que existem os dois lados e que nós, na verdade, né, estamos sempre, às vezes, transitando os dois lados, é também sermos um pouco empáticos, principalmente quando somos ofendidos, sabe, na igreja, quando a gente sofre com algumas coisas, para que a gente... Porque eu ouço, né, de muitos amigos, muitas pessoas na igreja, né, falam, não vou mais na igreja porque fulano me maltratou, porque fulano foi rude comigo, né, e aí as pessoas, às vezes, abandonam uma caminhada cristã por causa de seres humanos, né, que são falhos e, como nós colocamos aqui, muitas vezes eu também estou falhando com a pessoa. Então, o importante da igreja é estar todo mundo junto e estamos caminhando juntos para o céu, né, acho que esse é o maior objetivo. Bom, pessoal, encerramos aqui a penúltima lição. E agora, pessoal, só nos vemos na última lição sobre o tabernáculo. 13º vídeo, então, dessa série sobre o livro de Êxodo. E aí chegamos no tabernáculo e encerramos essa série sobre o livro de Êxodo. Mais uma vez, lembrando, né, pessoal, mas a outra série já está aqui no forno, aquecendo, lições de fé no livro de Josué. Procure seu guia de estudo, então, diário. Beleza? Vamos, então, encerrar agora, nos despedir com uma oração. Pedir aqui para o Marcos André. Peça com uma oração, Marcos. Vamos orar, então. Santo e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito operando em nós, contemplar a Tua face, contemplar o Teu caráter, contemplar quem o Senhor é. E como lemos na lição de hoje, né, à medida que aprendemos mais sobre o Senhor, nós aprendemos também sobre a salvação, porque a salvação consiste em conhecer
o Deus verdadeiro e o Filho a quem ele enviou. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor nos use como instrumentos teus, apesar das nossas debilidades, e que o teu Santo Espírito esteja operando também em cada pessoa que recebe esse vídeo, em cada pessoa que recebe aqui as nossas considerações, para que o Senhor possa completar e principalmente salvar aqueles que estão recebendo essa mensagem. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar nós 4 aqui, então. Então, pessoal, nos vemos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.